Muito bem, nós estamos falando da força normativa dos precedentes no Código de Processo Civil em vigor, no Código 73, e falamos que é capaz que, se a sentença estiver de acordo com uma súmula, é capaz de afastar o duplo grau de jurisdição, esse reexame obrigatório. Enfim, veja bem, se perceber que a sentença está de acordo com a lei, o fato de estar de acordo com a lei não subtrai esta sentença do reexame obrigatório, que é uma condição para que aquela sentença seja execuível. Se estiver de acordo com a lei, mesmo assim, tem que submeter ao tribunal. Agora, se estiver de acordo com a jurisprudência, do plenário do Supremo, ou em súmula deste tribunal ou do Tribunal Superior, não precisa. Basta estar fundada em jurisprudência do plenário do Supremo, não precisa nem de súmula. Veja o quanto o precedente é mais importante que a lei. É claro, você pode argumentar, a lei é genérica e o julgado, o precedente, é mais concreto. Você vai encontrar súmulas com a generalidade extraordinária. Elas se embasam em casos concretos, mas também a súmula, a própria jurisprudência, o próprio precedente não deixa de ser uma norma geral para os casos futuros. O fato é que o precedente tem uma força normativa superior à lei. Edição de súmula, nós já falamos como edita súmulas. É para uniformizar a jurisprudência do tribunal. Quem edita, qual é o órgão? O órgão previsto no regimento do tribunal. Pessoal, a jurisprudência dominante, principalmente se estiver consubstanciada em súmula, é capaz de permitir que o juiz sequer receba a apelação. Artigo 518. Interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder. Interessa a nós esse parágrafo primeiro do 518. O juiz não receberá, olha aqui, o juiz não receberá. Opa, cadê? Aqui a minha canetinha, e aqui, muito bem. O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Você já pensou a força de uma súmula? Súmula, uma síntese de um julgamento levado a efeito por um órgão legitimado, um órgão do tribunal. Ali está consubstanciada a síntese de uma posição majoritária de um tribunal. Essa súmula é capaz de obstar o recebimento de um recurso. Pessoal, se a sentença estiver em conformidade com a lei, o juiz não pode deixar de receber um recurso. Mas se estiver em conformidade com a súmula, ele pode deixar de receber a apelação. Porque a sentença está em conformidade com a súmula tal. Veja o poder. Muito bem, vamos lá. NCPC. Negar ou acolher o agravo contra a decisão que negar o recurso especial ou extraordinário. Com base, eu vou aqui retirar essas anotações. Não, bacana.
Muito bem. O precedente serve de supedâneo, de base, para acolher, negar ou acolher agravo contra a decisão que negar recurso especial ou extraordinário. O recurso especial ou extraordinário tem um juízo de admissibilidade exercido pelo Tribunal de Origem, Tribunal de Justiça, Tribunal de Distrito Federal, Tribunal Regional Federal. Se a autoridade, de um modo geral, o presidente ou vice-presidente do tribunal, não receber o recurso, caberá um agravo na forma do 544, parágrafo 4º do CPC de 73. Vamos lá, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o julgamento do agravo obedecerá ao disposto no respectivo regimento interno, podendo o relator. O que pode o relator, com base no precedente? Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. É manifestamente inadmissível. Intempestivo, isso, aquilo outro. Prejudicado ou essa parte que interessa. Manifestamente inadmissível. É prejudicado em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do tribunal. Então, no STJ e no Supremo Tribunal Federal, ele nega seguimento, porque o recurso está em confronto. Em confronto com o quê? Com súmula, ou a mera jurisprudência dominante. A súmula significa que aquela questão está, digamos, pacificada, que o tribunal deve obedecer à súmula. Agora não precisa nem disso, basta a jurisprudência dominante, força do precedente. Mas o que o relator pode fazer neste agravo interposto no Supremo Tribunal Federal ou no STJ, em face da inadmissão do recurso especial ou extraordinário? Ele pode dar provimento ao recurso. Ele dá provimento ao recurso. Se o acórdão, ele já dá provimento ao próprio especial. Naquele agravo, ele conhece do especial e dá provimento. Se o acórdão recorrido estiver em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Ele nega seguimento se o recurso estiver em confronto. Mas ele também pode dar provimento se é o acórdão que está em confronto. Estamos vendo que já no Código de 73, em vigor, tem uma força extraordinária. O 557, mais uma vez, mostra o poder do relator. Vamos lá. Julgamento dos recursos nos tribunais. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior. Naquele caso anterior, do 544, nós examinamos a hipótese de julgamento de agravo. Agravo de instrumento interposto contra a decisão do tribunal que inadmitiu o especial ou extraordinário. Aqui é o relator de qualquer recurso, uma apelação, um agravo, qualquer recurso. Ele poderá negar seguimento ao recurso, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou, que interessa, esse recurso ou recurso, ele nega seguimento, estiver em confronto com súmula, estiver em confronto com a mera jurisprudência dominante daquele próprio tribunal, do Supremo ou do STJ. Então, é o precedente determinando. Agora, aqui, vamos apagar o nosso quadro. Aqui já é a hipótese de dar provimento, com base no precedente. O relator sozinho pode negar provimento, relator sozinho pode negar seguimento, quando o recurso estiver em confronto com súmula, com jurisprudência dominante, ou jurisprudência dominante do próprio tribunal onde está sendo apreciado.
Agora aqui é o caso não de negar seguimento, mas é o caso de dar provimento. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Percebam que, com base na jurisprudência dominante do próprio tribunal, onde está apreciando, suponhamos, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, com base na jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça da Paraíba, um desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba pode negar seguimento a um recurso. E o recurso estiver em confronto com súmula, com jurisprudência dominante do próprio tribunal. Aqui é o caso do Tribunal de Justiça da Paraíba dar provimento, mas só se a decisão estiver em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo ou do STJ. Não consta aqui, nesse parágrafo 1º A, jurisprudência dominante do próprio tribunal. Jurisprudência dominante do Tribunal da Justiça da Paraíba, no nosso exemplo, não servirá para dar provimento. Serve para negar seguimento. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Aqui nós temos alguns exemplos de precedentes. Precedentes relevantes e que acabam se colocando acima da própria lei. Vão dizer, eu insisto, estão de acordo com a lei. Nem sempre. Limitação de juros condicionada à edição de lei complementar. É a súmula vinculante 7 do Supremo Tribunal Federal. Precisa, segundo a visão do Supremo, a edição de uma lei complementar. Mas há nessa matéria julgamento em recurso repetitivo, levado a efeito pelo STJ, que entende que disposições sobre juros do Código Civil, que eu sempre achei que se aplicasse a todos, há julgamento repetitivo dizendo que não se aplica ao Código Civil. E essas decisões, seja a súmula vinculante número 7, seja o julgamento em recurso repetitivo levado a efeito pelo STJ, em sede de recurso especial, isso torna letra morta a Constituição da República, artigo 192, torna letra morta dispositivos como, por exemplo, artigo, salvo engano, 406, 501 do Código Civil. Depositário infiel, há uma súmula vinculante número 25. O Supremo Tribunal Federal decidiu, com base na Carta de San José da Costa Rica, que não se pode prender depositário infiel, que a única prisão por dívida admitida no sistema brasileiro, segundo o Supremo Tribunal Federal, é a prisão em razão de não pagamento de pensão alimentícia. Não se admite no sistema brasileiro prisão. Isso significa que o depositário infiel, seja o depósito decorrente de contrato, seja aquele na alienação fiduciária ou mesmo o depósito judicial, não se admite a prisão. Então, a pessoa que recebe um depósito do juiz, depositário de um automóvel, assina o termo, sumir com o carro, ele não pode ser preso por isso. Depositário infiel, visando obter o bem de volta, não poderá mais. Isso revoga disposições do Código de Processo Civil. União homoafetiva não é súmula, nem vinculante, nem nada. É uma ação direta de inconstitucionalidade e tem também uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Autorizou o casamento de pessoas do mesmo sexo, ou aqui foi uma mera união estável e reconhecida pelo direito. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, foi além e autorizou o casamento. Há quem entenda, sem entrar no mérito da principiologia ou não,
Há quem entenda que nessa DI, na DPF, e o fato de se autorizar casamento entre pessoas do mesmo sexo, que isso afrontaria dispositivos literais da Constituição. O fato é que hoje é uma realidade. Pessoas do mesmo sexo podem casar, é assim. Isso é no Brasil. Em outros países podem casar? Sim, em muitos outros países, só me engano, uns 14 países no mundo. Não entro nesse mérito. Só acho estranho que o Brasil faça isso via decisão judicial e revogando, segundo muitos, dispositivos da própria Constituição. Artigo 226. Segundo a visão de doutrinadores, a Constituição estabelece que deveriam ser pessoas de sexos distintos. Então, é estranho, eu acho que nós podemos falar que é o único país do mundo que autoriza o casamento entre pessoas do mesmo sexo via decisão judicial. Repito, outros países, aqui na América Latina, a Argentina, por exemplo, via lei. O parlamento é o foro adequado para essas discussões. Aqui é precedente. Assumiu um status de sistema saxônico. Há o precedente passando por cima da lei, e eu falo, às vezes por cima da própria Constituição. Perspectivas de futuro. Como ficará no NCPC o efeito normativo do precedente? E aqui chegamos no ponto fulcral. O objetivo dessas nossas palestras é discutir o novo Código de Processo Civil, como ficará. E adianto, o que adiantado já foi, é que o NCPC não trará por si só um efeito normativo do precedente, porque ele, o precedente, já o tem. O que faz o novo CPC é pôr um pouco de ordem na casa, que está muito desorganizada. Nós tínhamos um sistema jurídico e agora estamos assimilando um outro e fazendo uma mixagem, uma miscigenação. E quando a Constituição fala em lei, lei não poderá retroagir para. Tem entendido lei num sistema estrito, é indispensável que os juristas, os aplicadores do direito passem a ter uma outra compreensão. Vamos ver a perspectiva futura, uniformização e estabilização da jurisprudência nos tribunais. Nós vamos conversar sobre isso. Hoje já é prevista a uniformização. O NCPC repete e mostra a importância de se estabilizar, de se dar coerência para trazer segurança jurídica. Não pode dizer hoje e desdizer amanhã sem qualquer fundamento. Estabelece as bases para fixar precedentes. Como se deve estabelecer precedentes? Há que se ter uma fundamentação, a chamada ratio decidendi. Isso é lá da teoria dos precedentes. Constitui precedente aquilo que foi decidido como fundamento relevante, mas vamos ver para frente. As perspectivas do futuro, vai uniformizar e estabilizar. Efeito vinculante das decisões dos tribunais nas hipóteses específicas. Aumenta a vinculação. Hoje, o que vincula? Sobretudo súmula vinculante, o próprio nome está a dizer. Mas eu diria também as súmulas do Supremo Tribunal Federal, súmula do STJ e recursos repetitivos, julgamento em recurso repetido, recurso extraordinário e especial. As súmulas dos tribunais estaduais, dos TRFs, hoje no Código 73 não vincula, isso vai vincular. A linha do novo CPC é dar ainda mais força normativa aos precedentes. Vai haver a previsão de modulação dos efeitos retroativo e prospectivo do entendimento que for alterado. Então,
Há um julgado, ou há precedente no sentido, volta ao exemplo, de que se pode utilizar precatórios adquiridos no mercado para pagar débitos fiscais. Muito bem. Mudou então esse entendimento, falou, agora não pode mais. Terá que modular em termos retroativos e, no caso, prospectivo. Dizer, por exemplo, que por 2 anos admite, que por 1 ano admite, que quem comprou pode, enfim, terá que resguardar o direito adquirido. E eu entendo que, independentemente do novo CPC, deve-se resguardar esses direitos. Se a jurisprudência tem um status, o precedente igual ou superior à lei, então deve-se obedecer o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, evidentemente a coisa julgada. A coisa julgada, de um modo geral, não se tange com a decisão judicial posterior, mas tem afrontado, sem qualquer constrangimento, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Então são as perspectivas de futuro, e a linha é valorizar cada vez mais o precedente. Vamos ver como isso é tratado no Código de Processo Civil que está por vir. Há um capítulo 15, está lá no livro do processo de conhecimento, logo depois da coisa julgada, tem um capítulo 15 que está do precedente judicial. Isso não existe. O precedente está tratado, a jurisprudência, de modo esparso. Continua de modo esparso ainda no novo CPC, mas de qualquer forma, nos artigos 520 a 522, 3 artigos extensos em razão do número de parágrafo e inciso, regula ou traz normas gerais sobre o precedente. Este capítulo demonstra que nós, de vez, nos aproximamos da common law. E acho que depois do CPC que está por vir, o novo CPC, podemos efetivamente falar numa comololização do direito brasileiro. Estaremos afastando da civil law. Vamos lá, com muitos defeitos em razão da forma que isso é trabalhado no Brasil. 520. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Deve, para não dizer que são obrigados, os tribunais têm que fazer isso. Deve uniformizar, criar órgãos de uniformização de jurisprudência, com edição de súmulas. Deve mantê-la estável. Significa que não pode mudar? Sim, pode mudar, mas com a devida fundamentação. Está mudando porque mudou a lei, porque mudou o substrato fático, jurídico, porque mudou os aspectos políticos, econômicos. A jurisprudência deve acompanhar o tempo. Ela deve ser estável, deve ser íntegra. Não deve ficar um entender uma coisa, outro outra. Não, editou uma súmula, uniformizou a jurisprudência, que ela seja obrigatória. E ter coerência. Coerência com o que foi decidido, com o que o tribunal vem entendendo, desta forma. Ainda o artigo 520, parágrafo 1º. Na forma e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula, correspondente à sua jurisprudência dominante. Jurisprudência é dominante, foi decidido pelo órgão legitimado. Então, na forma do regimento, vai editar um enunciado da súmula. A súmula vai trazer, digamos assim, o substrato, a síntese, a essência do que se decidiu a respeito de determinada questão e constituirá normas gerais para julgamento de casos futuros. É vedado ao tribunal editar enunciado de súmula
que não se atém às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. É interessante, o legislativo pode editar uma lei que nada tem a ver com fatos. De um modo geral, o legislativo atua com base em fatos sociais. É um determinado fato social que constitui fonte material das leis, que motiva o legislativo a editar uma lei dessa ou daquela forma. Mas nada impede que se legisle em abstrato. Nunca ocorreu nada relacionado a que ele vai legislar. Ele pode. Os tribunais, ao tribunal é vedado. Ele só pode editar enunciado que se atenha às circunstâncias fáticas de casos julgados. É uma forma de amenizar o poder legiferante dos tribunais, que tem, mas sempre quando se leva um fato. Mas levado o fato, ele acaba estabelecendo uma norma geral para regular casos futuros, mas sempre com base naquele fato que foi levado. Não poderá editar uma norma sem esse substrato fático. E digo, o precedente guarda uma relação com o caso concreto de onde ele originou, embora haja uma certa dose de abstração. Entendido? 521. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia, ou melhor, do NCPC, para dar efetividade ao disposto no 520 e aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da doação razoável do processo, da proteção da confiança e da isonomia, as disposições seguintes devem ser observadas. Vamos ver o que deve ser observado para que se respeite todos esses princípios, para que não se afronte a legalidade, a segurança jurídica, a doação razoável do processo, proteção da confiança e a isonomia. Vamos ver, vamos lá. 521, inciso 1. Vamos ver como que se respeita esses princípios todos que foram elencados. Para isso, os juízes e tribunais seguirão, isso é obrigatório, houve um tempo em que não se precisava seguir coisa alguma, o juiz estava adstrito à lei, nem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal precisava ser seguida, a jurisprudência era mente persuasiva. Agora a jurisprudência, esse precedente, na maioria das vezes são vinculantes. Os juízes e tribunais seguirão. Os juízes e tribunais seguirão. Cadê a minha caneta? Olha a terminologia. Seguirão as decisões e os precedentes. As decisões e os precedentes do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Meus caros, se for decidir uma mera decisão, que é importante, é julgado pelo Pleno do STF, uma mera decisão em ADI, ação direta de inconstitucionalidade, em ADC, ação direta de inconstitucionalidade, em ADPF, são essas três ações, e aí a inconstitucionalidade por omissão, etc, etc. Mas se for decidido nessas ações de controle concentrado, ADI, ADC e ADPF, os juízes e tribunais têm que seguir. Não pode o Supremo dizer que uma norma é inconstitucional e o juiz aplicar, ou vice-versa. Acabou. Os juízes e os tribunais têm que seguir, todos têm que seguir. Razoável. Os juízes e os tribunais seguirão os enunciados de súmula vinculante, os acordos e os precedentes em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos. Pessoal, os juízes e os tribunais, resta saber aí quais tribunais, mas é aquela hierarquia. Se o recurso repetitivo foi julgado no STJ ou no Supremo, os tribunais de justiça, por exemplo, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, os TRFs têm que seguir.
Súmula vinculante, todos têm que seguir. Acorde os precedente e incidente de assunção de competência. Acaso, isso é previsto no artigo 555, parágrafo 1º, acaso em que comete a um órgão do tribunal, para que esse órgão, mais amplo do que o órgão fracionário originário, para que ele julgue aquela questão exatamente para uniformizar um posicionamento. Chamam uniformização intramuros, uma forma até pejorativa de a doutrina se referir a essa uniformização. Suponhamos que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais cometeu o julgamento de uma dada questão para conciliar entendimentos diversos, há um órgão previsto no regimento, há uma seção. Bem, este Tribunal de Justiça de Minas terá que obedecer ao que foi decidido na assunção de competência. Goiás não terá que obedecer, obviamente. É disso que está falando. Os juízes e os tribunais seguirão os enunciados de súmula vinculante, todos. Os acordes e os precedentes e incidentes de assunção de competência. Quem assumiu? Foi o Supremo? Então acabou, todos têm que obedecer. Foi o STJ? Para baixo todos têm que obedecer. Foi o Tribunal de Justiça de Minas? Só os juízes de Minas. Ou de resolução de demandas repetitivas. Isso no novo CPC, o que foi decidido, por exemplo, em Minas Gerais, sobre demandas repetitivas, aquele incidente, todos os juízes têm que obedecer. Se a matéria foi ao STJ, ao Supremo, os juízes de todo o país terá que obedecer. Enfim, o que interessa aqui é a força dos precedentes. Nós vamos continuar com o regramento dos precedentes no NCPC depois do intervalo. Até daqui a pouco.